Bom dia aos internautas do Sou Mais DF, bom dia João Paulo, da Fazubra e da CTB, bom dia Rudinei Marques, da Fonacat. Muito bom estar aqui com vocês, debatendo esse assunto, né, que é o Estado Nacional versus o ajuste fiscal, né, e quem está pagando a conta é o serviço público, os servidores, a nação brasileira. É uma mesa bem qualificada, uma mesa com grandes figuras do meio sindical, do meio dos servidores federais, né? Então, estamos aqui nessa proposta de uma explanação do ponto de vista de vocês, nossas, né, que num evento feito pela CGTB e pela CTB, né, para que a gente tenha uma forma de esclarecimento, uma forma de ação, uma forma de mostrar para a sociedade como um todo a importância do serviço público, o que está acontecendo, né, no país nesse momento, e as formas da gente nos pôr ou contrapor a essas propostas que estão sendo colocadas pelo governo federal. Eu vou fazer aqui uma abertura, né, após essa questão de saudações, né, e passaria a palavra para vocês, né, se vocês quiserem fazer todo um tempo aí de 15 minutos, e depois a gente volta para que a gente faça as respostas de perguntas, análise e considerações finais, tá certo? Então, agradeço a presença de vocês. E esse tema, o ajuste fiscal e o Estado Nacional, é uma discussão que a gente tem presente na sociedade historicamente colocada no Brasil, né? A gente tem o primeiro alavancamento do Estado Nacional, a proposta colocada por Getúlio Vargas de 1930 até 1980, né, onde a gente teve um grande desenvolvimento econômico, social, né, pelo princípio que o Getúlio colocou, que a gente precisava ser um país industrial, tínhamos que deixar de ser um país de exportações primárias de minério e principalmente agrícolas do café, né? Então, e isso resultou num pacto nacional entre empresários, o Estado e os trabalhadores, resultou na modernização da CLT e a confecção da CLT, a legislação trabalhista, o investimento estatal para acelerar a industrialização, porque naquela época o setor privado era mais agrícola e não tinha interesse nem fôlego financeiro para fazer uma reforma de indústria de base. E o que a gente viu foi a consolidação da nação brasileira com desenvolvimento de tecnologias, de empresas importantes, a Petrobras, a Eletrobras, Vale, enfim, várias outras empresas que resultaram nisso, né? E a gente teve, então, crescimento econômico e a tecnologia nacional para a produção de matérias-primas que dava a sustentação para a instalação da indústria. E depois do fim do período militar, nos anos 70 para cá, a gente vem vendo um discurso e vivendo um discurso de que a gente precisa fazer reformas no Estado, reformas neoliberais, reformas de que o Estado é muito grande, o Estado é engessado, o Estado é ineficiente, e para isso precisava fazer aí algumas reformas e ajustes, né? A primeira, na década de 80, foi que a gente precisava cortar gastos públicos para pagar a dívida externa, né? Que foi o período do Delfim Neto, né? Precisamos concentrar para depois dividir o bolo, né? E depois, após esse período, em 90, a gente teve aí as grandes transformações neoliberais, né? Com o Fernando Henrique, com o Sarney, com o Collor, que foram privatizando as estatais, foram tirando alguns direitos, e tanto trabalhistas como sociais, né, de políticas públicas, com justificativas assim não tão assim concretas, né? Porque tinha que modernizar o Estado, o Estado era muito lento, era um
um dinossauro muito grande, o setor privado é mais dinâmico, o livre mercado e a livre iniciativa vai resolver todos os problemas, e vamos cortar, então, todas as políticas públicas conquistadas também até no período da Constituição de 88. E o resultado disso a gente viu durante a evolução, que foi um crescimento pífio, um crescimento econômico muito pequeno, o desemprego é uma coisa agora presente na nossa vida, uma desindustrialização da economia, as estatais passaram toda a mão do capital privado estrangeiro, está tendo uma reprimarização da economia, né? A gente está voltando a ser exportador de matérias-primas e agrícola, e juros altos, né, para manter uma moeda forte, que era o grande combate da inflação naquela época, e uma dependência exagerada, absurda do capital externo. A gente está nessa dependência total, porque com a liberação da economia, as empresas também privadas foram adquiridas pelo capital externo e a gente acaba não tendo a capacidade de produzir coisas localmente, né? Então, a gente precisa, nesse momento, dar uma revertida, né? Que a gente está nesse cenário, a gente faltou seringa, faltou respirador, oxigênio e tudo, vacina, porque a gente não tinha como produzir aqui internamente no país, que é o reflexo dessa política nefasta, antinacional e antipátria da reforma neoliberal. Com a vinda das acelerações aí que aconteceu, a saída das confusões políticas e tal, surge a figura do Bolsonaro, já em 19, acelerando mais esse processo. A gente teve corte de orçamento na educação, na saúde, na ciência e tecnologia, na agricultura, principalmente na agricultura familiar, na Conab, para aquisição de alimentos, estoque regulador. A gente veio vendo isso daí bem claro nesse momento. A reforma da Previdência Trabalhista, tudo com a justificativa que ia ter investimento estrangeiro, investimento que ia acelerar o crescimento do Brasil e recuperar a economia e o emprego. Tudo isso sempre colocando como chantagem para a sociedade brasileira que essas reformas são necessárias para gerar emprego. E que a gente viu no final de 2019 foi uma catastrófica resultado, né? A gente viu o PIB crescendo só 1,1% e o desemprego, né, e o subemprego e todas aquelas informais em 12 milhões de brasileiros. Isso em final de 19. Né? Tudo reflexo também aí dessa política de arrasar o Estado Nacional. 2020, já entramos num período de pandemia e a ideologia do governo Bolsonaro, e capitaneada pelo Guedes, não mudou. Eles continuaram acelerando o processo da cobertura social do Estado e veio a crise econômica somada com uma crise sanitária, né, que veio o coronavírus. E o Brasil não estava preparado para isso, por mais que tinha visto as grandes notícias da mídia, que na China, na Europa, na Itália, enfim, em específico, as mortes estavam acontecendo e o Brasil teve a chance de se preparar, né, capitaneada pelo Estado Nacional, e não foi feito. Né, deixaram isso para um segundo plano, porque achavam que essa doença não ia chegar no Brasil. Né, foi o primeiro passo do negacionismo desse governo. Então, e isso repercutiu porque a gente não tinha uma estrutura para uma recuperação própria e independente do país para que isso fosse amenizado para a população brasileira. Né? Então, e a gente viu que extinguiu-se todos os investimentos estrangeiros, não vieram para cá por causa da pandemia. Né? Os países originais desses investimentos ficaram nos seus países de origem, né? Não quiseram expandir. E o negacionismo veio, né? Não teve vacina, não teve apoio para fazer uma campanha para usar máscara, tratava como uma gripezinha e tudo mais.
e o importante era salvar a economia, tinha que deixar o livre mercado solto, tinha que ir trabalhar e jogando os trabalhadores, a população para a morte, né, de uma forma irresponsável do governo federal. Então, a gente sentiu isso e vimos isso durante todo o ano e uma pressão social para que a gente tivesse um auxílio emergencial para a população, e o governo queria por R$100, R$200, e a pressão em cima do Congresso reverteu, colocando em um grande período por R$600, e que salvou a economia, né? Porque a projeção durante o ano de 2020 era de 9% de queda do PIB. E acabou, graças ao auxílio emergencial, reduzir a queda e a gente ficou com uma queda negativa de 4%. E os auxílios para as micro e pequenas empresas, para os estados e municípios, foram sabotados por esse governo que não chegou na sua base. Então, a gente viu aí fechamento de vários estabelecimentos, na ordem de quase 200 mil empresas. E isso reflete agora, de uma forma oportunista, uma forma até canalha do Guedes, de falar que para fazer e manter o auxílio emergencial para 2021, temos que fazer mais cortes no Estado. E quem vai sofrer essa conta é o servidor público, que não é o culpado dessa crise, não é o culpado dessa conta e não é o responsável pela pandemia estar desse jeito. Pelo contrário, são os servidores da saúde, da Fiocruz, do Butantan, e das universidades, de vários dos setores do governo federal, que estão segurando isso aqui para não virar um caos maior. Então, cortar isso é colocar mais pimenta, mais tempero aí, mais fervura nessa crise. Então, e o que o governo fez com 280 mil mortes nas costas, 40 milhões de desempregados? Ele sabotou a vacina, ele não quis comprar a vacina da China, não quis comprar da Rússia, né? Tem a notícia hoje aí que ele foi pressionado pelo governo Trump para não comprar, e o Brasil perdeu, aí não fez o contrato com a Pfizer, a gente perdeu quase 6 meses aí para ter a vacina aqui localmente. E, em contraponto, também sabotou aí o governo do Estado de São Paulo, no Butantan e na Fiocruz, para produzir a nossa própria vacina internamente. E veio para um sequestro aí, uma chantagem com a PEC 186, a PEC 32 da reforma administrativa, que o auxílio emergencial na PEC 186 seria para ter dinheiro, né, numa justificativa fiscalista, para ter dinheiro para manter o auxílio emergencial de R$150 ou R$200, dependendo da modalidade, teria que fazer cortes maiores do que a emenda constitucional 95 do teto dos gastos, da regra do ouro e tudo mais, congelando o salário, não permitindo concurso. A reforma administrativa vai vir para ser votada na semana que vem, colocando mais poderes para o presidente de extinguir entidades públicas, empresas, só com um decreto, não tendo mais a estabilidade que garante a democracia republicana, né, dos servidores públicos. Então, aproveitar essa pandemia para colocar mais questões ideológicas, fiscalistas, numa regra que, nesse momento, não é necessária, né? A gente tem que primar por salvar vidas. Então, esse Estado mínimo proposto pelo Guedes é o único que vai se beneficiar mesmo, né, pela questão de superávit primário e tal, que ele está buscando, é o pagamento do setor financeiro, né? Então, e nós, servidores públicos, nós aqui, de entidades sindicais, da CGTB, CTB, da FONACAT e das demais centrais sindicais, temos que sair desse fiscalismo, temos que encontrar formas de sair disso, porque esse vai levar para um austericídio fiscal de toda a população, né? Então, a gente vai sentir que o aprofundamento da crise vai acelerar. E daí não podemos estar sequestrados nesse discurso fiscalista pelo bem da nação, né? Então, a gente precisa estar tendo alternativas para salvar a vida, ter vacina para todos, auxílio emergencial, tanto para a população desempregada, para as micro e pequenas empresas, e acabar com essa bolsa banqueiro, né? Então, a gente tem alternativas para isso.
Não precisa ficar nessa regra fiscal. A gente tem outras alternativas, até não tendo como aumentar imposto. A gente suspende aí uma questão de pagamento de juros, reduz o pagamento de juros para o setor financeiro, investe nas áreas primordiais, valoriza o serviço público, investe em ciência e tecnologia, agricultura, geração de emprego, que é isso que a população necessita nesse momento. Então, a gente precisa fazer um plano nacional de desenvolvimento para que a gente mude essa ideologia para agora, né? Não precisamos esperar 2022 para a gente mudar esse governo aí que é um comensal da morte, é um genocida que não está nem preocupado nem com a economia, nem com as vidas brasileiras, né? Ele deixou tudo se perder, né? Porque a gente tem a inflação muito alta, o gasolina lá nas alturas, o gás de cozinha está impraticável, né? E isso vai gerar uma inflação inercial que vai acabar aumentando a inflação e tudo mais. O custo de vida, a carestia do povo brasileiro vai ser sentida no bolso daqui para frente, né? De forma mais acentuada. Então, essa é o objetivo aqui desse debate, né? Para a gente colocar toda essa situação econômica, essa ideologia que está capitaneada aí no serviço público, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês aí, os nossos convidados, né? O João Paulo e o Rudinei, para que a gente consiga debater essas questões de uma forma concreta e o que a gente consegue salvar disso, né? Então, com a palavra, assim, pela idade, o Rudinei, eu vou deixar o João Paulo, né, que é o mais velho, falar aí, né? Ele está com a barba branca, tudo mais, então, por esse respeito, Rudinei, não é pela importância, mas é pelo respeito da idade. Tem 15 minutos, João Paulo. Agora você me deixou com a idade de Matusalém, velho. Tá certo. Primeiramente, bom dia, meus camaradas, Rudinei, o Flauzino. Grande satisfação mesmo, através de uma telinha, estar vendo vocês e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, mas como sindicalista, né? Não como estudioso e não como conceito. Estava antes na nossa pregação aqui, eu estava dizendo, aqui os dois economistas deveriam fazer, né? O que é Estado, o que é ajuste fiscal e etc. Nós vamos falar enquanto sindicalista. Enquanto sindicalista, eu ainda tenho e mantenho as versões a qual me formei enquanto estudante de filosofia, enquanto militante social, que o Estado é um pouco do conceito do marxista. O Estado foi criado para servir o interesse da classe dominante. Não existe um Estado para isso. Então, se foi para a classe dominante, existem os contratualistas, não sei se olha para quem estudou um pouco, eles faziam tudo a partir de um livro, 18 Brumário, quer dizer, estou voltando na faculdade algumas coisas que a gente estudou. Ou seja, eles fizeram o Estado pensando o Estado para eles. Quem pensou o Estado não pensou, por exemplo, como é que a gente deveria tratar os pobres, como é que deveriam tratar os operários do campo na época, os operários industriários, os operários do campo da cidade, como é que seriam tratados? Então, se eu crio um Estado para interesse de uma classe dominante, eles estão corretos do que estão fazendo no nosso país. Por quê? Quais os conceitos, se eu não me esquecer, mas os conceitos básicos da nossa Constituição, saindo um pouco do século XVII, XVIII, ou século XVIII, XIX, vindo para a nossa realidade, é o seguinte, qual que é o conceito de Estado primário? Deveria ter saúde, educação, saneamento básico, segurança e bem-estar social. Nós temos isso no nosso país? Então, nós não temos um Estado. Esse Estado moderno que a gente prega, que a nossa Constituição fez, sairia dessas premissas. Se tem ausência do Estado nesses quesitos, nos falta, então, colocarmos o Estado a serviço da população, a serviço da sociedade que alimenta. Deixa eu fechar um pouco a janela aqui, está no vento. Então, é tipo assim, eu pago os meus impostos, porque o Estado me impõe. Portanto, eu tenho que ter, no mínimo, da devolutiva desses interesses. Se eu tenho a devolutiva, eu me sinto bem com esse Estado. Se eu não tenho essa devolutiva, se eu não tenho bem-estar social, se eu não tenho saúde, educação e segurança, logo eu questiono essa sociedade. Aí eu pergunto a todos os ouvintes, será que o nosso Estado não serve bem a quem está de interesse a eles?
Por exemplo, eu acho que as pessoas, os maiores ricos aqui dentro, estão contentes com o Estado. Estão contentes por quê? Porque simplesmente eles têm um Estado que não cobra mais imposto de renda deles, um Estado que paga o mesmo, e aí parece socialismo. As pessoas não gostam de falar de socialismo, né? Mas parece socialismo. Aí eu acho que o companheiro Rodinei pode, inclusive, aprofundar. Mas o pobre que ganha um salário mínimo paga a mesma taxa de imposto de quem tem um iate, quem tem mansões no Lago Sul, aí no caso de Brasília. Isso é Estado? No Estado, então, não serve para mim. Então, a gente precisa começar a, no mínimo, democratizar escalonadamente, entendeu? O interesse. Cada um tem que ter a sua parcela de responsabilidade para com o Estado e para ter a devolutiva. No caso do nosso, é uma coisa estruturante, desestruturante, na verdade, que é o chamado ajuste fiscal. Tem ajuste fiscal para penalizar não quem ganha muito. Tem ajuste fiscal para penalizar quem ganha pouco e submetê-lo ao desemprego, as consequências de tudo isso é o desemprego, alta taxa de criminalidade, porque o Estado não dá conta de suprir. É a mesma coisa dos fundamentalistas hoje. Não usem máscara, porque não vai ser problema, não tem problema. Peraí, está aumentando. Com os índices ontem do Rio Grande do Sul, subiu a 2.800 mortes. Ou seja, gente, aonde é que nós vamos parar? Aí entraria o papel do Estado. O Estado chegaria e dizer, nós vamos fazer contenção, não saiam nas ruas, não façam isso. Por quê? Porque se sair na rua, nós vamos ter que fechar o país, um lockdown, e vai acabar. Quem não se proteger, quem não devem parar a disseminação, e se nós não pararmos isso, a economia vai quebrar, porque vai ter que fechar estabelecimento, comércio ambulante, ou seja, o interesse do Estado e de quem é defensor dele, do Estado atual, que não é um Estado social, vai ter que manter o comércio aberto. Só que é uma ideia burra, né, bicho? Porque é o seguinte, enquanto a gente fala de lockdown ou isolamento social, as pessoas, os operários que estão nessa linha de frente, que estão saindo amarrotados nos metrôs, nos ônibus, eles estão propagandeando essa doença. Logo, se eles ficarem doentes ou morrer, o empresário que está no seu isolamento social com sua família, muito bem nos seus ar-condicionados, eles estão botando para a morte outros operários. Então, isso é que o Estado deveria investir. O Estado deveria investir no bem social e proteger a população. Não é isso que faz. É por isso que a pessoa que não tem o interesse social, que não desenvolve, ou não tem a vontade do povo exprimida no governo, por exemplo, ele não foi eleito pelo povo que precisa de metrô, que precisa de ônibus. Ele foi eleito por uma elite, por fake news que convenceu a sociedade e algumas, desculpe o termo aqui, a pessoa gosta de falar muito cordial, mas não tem outra palavra para dizer para você. Mas os ricos produzem fake news, entendeu? Ou seja, os imbecis constroem algumas coisas falsas e os outros imbecis que lhe falta oportunidade de apreciar debates como esse, que os companheiros do Sou Mais Brasília e outros sindicatos ou partidos políticos que têm interesse da sociedade reproduzem. Então, eles negam isso, é um negativismo que ele está certo. E aí dão muito mais ênfase nas fake news, nas notícias falsas. Porque, gente, esse é o Estado. Então, o Estado deveria controlar isso, que não faz, porque não interessa controlar fake news, não interessa botar segurança pública na rua para proteger a sociedade, para não disseminar o medo, e tudo é pelo interesse do capital, ou seja, o Deus mercado que eles falam, os ajustes fiscais, entendeu? Que é um desacerbado, eles não pegam, por exemplo, o seguinte, para se colocar um ajuste fiscal, ou uma proteção social, na verdade, para que pudesse manter o isolamento, o Congresso Nacional propôs uma medida de R$ 1.200. O governo tinha proposto 200. Com a briga do Congresso Nacional, nós conseguimos por 6 meses R$ 600. Isso foi suficiente. E o governo imbecil como ele poderia ter lembrado disso. O índice, quando pagou R$ 600, foi o índice mais baixo, a curva de contaminação desceu e o índice, infelizmente, o índice de aprovação desse governo imbecil subiu muito. Foi o nível mais baixo que teve de rejeição desse governo. Por quê? Porque tinha uma população que recebia, tinha uma população que sabia que tinha que ficar mais regulado, é óbvio que nem todo mundo fez, e ao mesmo tempo o governo estava feliz, estava bem avaliado, e nós com a proteção. Só que tudo isso acabou a partir do momento.
está acabando, a onda acabou, não vai ter segunda cepa nenhuma e vamos voltar. Acabou o auxílio, a população, obviamente, foram para a rua achando que tinha acabado o vírus e hoje nós estamos na maior carnificina. Podemos chegar a um ponto de sermos renegados por toda a América, porque nós podemos destruir a América com essa doença, por não contar, e estamos isolados no mundo. Para vocês terem uma ideia, nós temos 3 milhões de vacinados. Os Estados Unidos está vacinando 3 milhões por dia. Esse imbecil que valorizava, inclusive, o Trump, deveria usar e se espelhar agora nos Estados Unidos, com isolamento e vacinação em massa, o que nós não vamos conseguir, portanto, lá. Por que eu estou chegando nesse preâmbulo aqui antes de fazer? Porque o Estado é que produz tudo isso. Então, para nós é fundamental que nós tenhamos um espaço, um Estado forte, que ele pode reprimir mais, sim, porque o Estado, se é para serviço da burguesia, ele pode reprimir. Ele vai reprimir para quê? Para depois fazer a devolutiva e trazer através de Estado social, de benefício social, seja através da saúde, da educação, para que possamos, pelo menos, viver um pouco mais. Para quem não tem um financiamento ou para quem não tem a sua mão de obra resguardada, ou seja, produza mais-valia. Para quem não produza mais-valia, ele tem um resguardo do Estado. O Estado deveria servir para manutenção, bem-estar social da sociedade. Então, é esse o nosso preceito. Enquanto sindicalistas, nós devemos começar a pleitear esse movimento, esse Estado que seja um Estado de bem-estar social, mais ou menos do que está escrito na nossa Carta Magna. A Constituição Cidadã, ela colocou explicitamente o que é isso. E eles estão ferindo de morte, o Flauzino e o Rudinei, que acho que depois, companheiro, nós vamos se completar. É por isso que eles estão fazendo. O bem-estar social desse Estado não está satisfazendo e os lucros não estão voltando muito mais para quem tem interesse, para quem domina o Estado. Está reduzido a mão de obra. Então, eles precisam dominar o Estado do que era dever do Estado. Ou seja, saúde, educação, saneamento básico, segurança e bem-estar social. Eles estão privatizando tudo isso, porque na Constituição garante saúde e educação. Então é o seguinte, vamos privatizar na ideia de que quem tem capital e quem domina o Estado pode pagar, devolve. Para vocês verem o quanto é ruim o debate não franco e não tranquilo, há pessoas hoje, qualquer pobre que você encontrar que não tenha recurso e dizer, você gosta do SUS? A pessoa vai dizer, não, tem dificuldade, mas tá lá, mas não vê a pessoa afirmar categoricamente que gosta do SUS. Aí eu gosto sim, mas tem um convênio, da Unimed, da Volney Cross, etc. Todo mundo gosta, mas tem um convênio. Aí chegou-se a fazer uma pesquisa, seguinte, me diz uma coisa, se eu pagasse, não tivesse o SUS e você pudesse pagar um plano de saúde de R$50, você topa? R$50 eu pago. Ou seja, hoje a pessoa não consegue entender que quem está salvando a vida no nosso país é o SUS. Os hospitais privados não têm condição de salvar. Eu me lembro muito bem, Flauzino, quando chegou as primeiras contaminações de um pequeno burguês do Lago Sul que chegou em Brasília, foi o primeiro que chegou, ele se recusava a usar máscara ou se proteger. A polícia teve que prendê-lo. E onde ele foi cuidado? Dentro do Agarram. Por quê? Porque nenhum hospital privado de Brasília, eles tinham, inclusive, filiação, não vou ficar fazendo propaganda de hospital a qual ele era, mas ele teve que fazer o seguinte, em todo lugar que estava sendo cuidado, só os hospitais públicos é que cuidavam da doença. Então, ou seja, o Estado é para isso, o Estado é para cuidar dessas questões. O problema é que hoje nós não temos uma pessoa da sua consciência mental, ele não está bem, você entendeu? Deveria ser imediatamente internado, ser tratado com as pessoas especialistas para se tratar e tentar devolver o Estado Social de Direito nosso, que está sendo perdido, ele não está cumprindo a Constituição. Quando ele tomou posse, ele disse, nós precisamos de cuidar do país, nós precisamos cuidar da sociedade, e simplesmente ele está negando a Constituição, fazendo de interesse para eles. Eles conseguem ter o que eles querem, eles têm a segurança para eles conseguem comprar uma casinha humilde de 6 milhões no Lago Sul. Então, infelizmente, é o seguinte, o Estado precisa ser para toda a sociedade, não para uma parcela privilegiada desse Estado. Então, essa contribuição do ajuste fiscal, eu sei que é uma coisa muito difícil, inclusive, falar, porque não tem conceito. A gente não pode se moldar por uma economia mundial, a gente tinha que se centrar com uma economia onde socializava todas as riquezas e distribuição melhor para a sociedade, para que todos pudessem ter os conceitos básicos. E não é esse ajuste fiscal. O ajuste fiscal, para privilegiar o lucro e ganhos exorbitantes para a capital fora do país e para as grandes riquezas do país, eu acho que não é, de fato, uma sociedade justa e igualitária como nós defendemos.
Essa é a minha contribuição, Fauzinho. Espero ter provocado mais do que ajudar a explicar, mas esse é o conceito que nós, da CTB, achamos que temos que ter um Estado e o que deveria servir, de fato, o Estado, e não isso que está vivenciando. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo. Gostei da sua disciplina, chegou no tempo. Depois eu deixo você falar mais, tá? Fique tranquilo. Agora, com a palavra, o nosso Rudinei Marques, presidente da Fonacat, para colocar suas considerações e como a gente pode analisar e como mudar essa realidade aí. Bom dia, Flauzino e João Paulo. Você sabe que eu venho da filosofia e Platão dizia que só se pode filosofar entre amigos, né? Então, aqui eu estou muito à vontade e é um prazer inenarrável vê-los, né? E vê-los bem, né? Porque é um momento muito triste da vida nacional. Quero cumprimentar também os nossos internautas, espero que estejam se cuidando aí em casa. Mas eu dizia que é um momento muito triste da vida nacional, né? Uma quadra desoladora. Nós nunca tivemos uma situação tão dramática assim, tá? Eu vou entrar nas questões propostas, mas eu quero começar pelo fim, né? Estudos recentes da CEPAL mostram que esse ultraliberalismo sem qualquer limite, né, que vem sendo adotado não só no Brasil, mas aqui com mais violência, né, dada a nossa desigualdade, mas o mundo todo sofre com isso, mas aqui no Brasil, na América Latina, né, em função das nossas carências, ele vai deixar um rastro de destruição, né? Vai ser um cenário prolongado de estagnação econômica, de aumento da pobreza e de desproteção social. É com isso que nós vamos ter que lidar agora e nos próximos anos, né? E no Brasil, nem precisa dizer, né? O governo Bolsonaro, Guedes e a pandemia vão deixar realmente um rastro de destruição, sem precedentes, né? Sem precedentes. Nem, eventualmente, quando o Brasil se envolveu em uma outra disputa militar, né, ele teve uma situação como essa, né, de terra arrasada. Então, eu comecei pelo final, mas para contextualizar a situação que nós estamos vivendo e que vai se estender ainda por muitos anos, talvez. E por isso eu saúdo aí a iniciativa, né, dessa discussão, porque é uma discussão que vai estar na ordem do dia, ela vai se impor, né? Daqui para frente nós vamos ter que pensar cada vez mais, e além de buscar alternativas econômico-fiscais, como organizar a mobilização, né, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, para fazer frente a esse projeto, que é um projeto nefasto, né? Que é um projeto de lucro, de acumulação em cima daqueles que estão com as suas vidas devastadas. Bom, especificamente sobre o Estado Nacional, é bom a gente observar que, bem antes da pandemia, já havia uma crise profunda do estado de bem-estar social, do Estado Nacional, né, em vários países. Por quê? Porque as novas tecnologias, os meios digitais, a acumulação de riquezas, tudo isso atingiu um nível, assim, inacreditável, né? Hoje você transfere bilhões de dólares com um simples clique, né? Então, favoreceu muito esse capitalismo financeiro e predatório, que não tem compromisso nenhum com as populações das nações da onde ele, né, tira aí a sua riqueza. E com isso nós chegamos aí em 2016 com uma acumulação de riqueza sem precedente na história da humanidade, onde 1% da população mundial juntou mais riqueza, né, mais bens, mais recursos do que 99% do restante, né?
E isso, como eu falei, favorecido com as tecnologias digitais. Hoje você tem situações que nem o direito pátrio dá conta, né? A gente pode pensar aí na questão do Uber, né? Recentemente houve uma decisão na Inglaterra, se eu não me engano, considerando que os trabalhadores de Uber, eles têm, né, uma vinculação, ou seja, o Uber é o empregador e por isso tem as responsabilidades decorrentes dessa relação de trabalho, mas isso não está regulamentado na maioria dos países. E são situações que mostram a fragilidade do Estado Nacional para dar conta de todas essas novas situações que vêm surgindo, né? Alguns anos eu me lembro, eu ainda morava no Rio Grande do Sul e as empresas calçadistas estavam todas migrando para a China, né? Por quê? Porque menos direitos trabalhistas, né? Mais lucro e nenhum compromisso com o seu estado de origem. Então, tudo isso nos leva a uma nova discussão do patamar mundial, né? Como é que nós vamos nos organizar enquanto trabalhadores para enfrentar toda essa situação, né? É sabido que as novas tecnologias elas estão acabando com os postos de trabalho, né? Tudo aquilo que está sendo implementado por robótica, por inteligência artificial, né? Por plataformas digitais. A gente pode pensar nos bancos, né? Hoje tem bancos que você não sabe se tem quantas pessoas têm trabalhando atrás da telinha do computador, que você acessa um sistema e faz todas as movimentações e, eventualmente, não tem muita gente do outro lado, né? Então, tudo isso causa uma grande preocupação, né? Não está dado ainda como é que nós vamos nos organizar para resistir, porque a crise do emprego, a crise do mundo do trabalho é a crise do momento, né? É a crise do momento com todas as decorrências, né, dessa crise imensa. E assim, trazendo para o caso do Brasil, né, não é à toa que está havendo uma militarização, né, da administração pública. De 2000, ontem saiu um artigo muito importante sobre isso, contando toda essa história, né, que a militarização da administração pública se intensificou muito a partir de 2013, atingindo um patamar nunca antes visto, né, desde a nossa redemocratização. São milhares hoje de militares em postos importantes da administração pública. Não estou aqui falando do Ministério da Defesa, estou falando em postos civis e em outros ministérios. Isso é muito preocupante, mas também é uma decorrência da crise do emprego, porque pensa que todo esse pessoal, ele quer, na verdade, um emprego para si, para sua família, para os amigos, para os parentes, para os amigos dos parentes, para os parentes dos amigos, né? E muitas vezes o que está em questão é isso, né? Não é a defesa da pátria, né? Não é a defesa da nação, é um emprego para que ele possa aumentar a sua receita doméstica. E realmente chegamos num patamar assustador de ocupação de cargos civis por militares, ex-militares enfim, parentes, amigos. É uma coisa preocupante. Buenas. Mas, assim, então, essa crise do Estado Nacional, que se verifica no mundo todo de algumas décadas para cá, ela, no Brasil, atinge patamares, assim, altíssimos, né? De violência mesmo, de violência, porque nós temos visto já de alguns anos algumas medidas que foram, na verdade, alterações constitucionais que vêm comprimindo o gasto público. E num país de tamanha desigualdade como o Brasil, se você comprime o gasto público, você está deixando de levar serviços e proteção social para aqueles que precisam muito do Estado. Nossa desigualdade aqui é uma das maiores do planeta, né? E se o Estado não se preocupa em atenuar
essas vicissitudes sociais, não é o empresariado que vai fazer, geralmente não faz, né? Então, nós tivemos, ainda no governo Temer, o teto de gastos, né, que, como o Flauzino já fez uma introdução aqui que foi muito ampla, assim, e deu um panorama preciso do que nós estamos vivendo. Mas, à medida que o teto de gastos ele comprime o investimento público e libera apenas, né, receitas financeiras aí para pagamento da dívida, já é um recado claro do que vem pela frente, né? Já é uma tônica, assim, de proteção aos grandes investidores, especuladores, né? Nós não estamos falando aqui nem do empresariado, né, produtivo, que está muito distante, assim, do que deveria ser para um país da imensidão, para a potencialidade do Brasil, né? A nossa a indústria está 40 anos defasada, e depois eles vêm falar do serviço público que é ineficiente, que não produz, né? Mas a nossa indústria, em Minas Gerais, é deprimente, assim, né? Empresariado que também, em Minas Gerais, tem pouco compromisso, assim, com o país, né? Com a nação, com a nossa gente, que precisa aí de emprego, precisa sobreviver no meio de tantos, né, de tantos problemas aí que a gente está vendo. Buenas, mas então nós tivemos o teto de gastos, e depois disso veio, né, a reforma trabalhista, que foi violenta também, um ataque, uma agressão à classe trabalhadora, e é essa reforma trabalhista que estão trazendo agora para a reforma administrativa, não vamos nos enganar, né? É o que foi feito na reforma trabalhista, a precarização máxima do mundo do trabalho, das relações de emprego, é que agora o governo Bolsonaro está trazendo para dentro do setor público, sob o pretexto de melhorar a administração pública, de aprimorar aí a oferta de serviços, de tornar a máquina mais eficiente. Balela, né? Na verdade, o que se quer é a entrega de grandes fatias do setor público, sobretudo nas áreas que mais o Estado atua hoje, saúde e educação, né? Se nós formos ver, essas áreas aí concentram mais a metade do funcionalismo. É isso que está em jogo, é a entrega de grandes áreas de serviço público para a iniciativa privada tirar lucro disso. Não tem compromisso nenhum com o país, né? Como poderia suscitar um governo militarizado. Então, reforma trabalhista muito pesada, né? Reforma da Previdência, que também ignorou todo o argumento racional de que o investimento na Previdência, né? O dinheiro ele tem um efeito multiplicador positivo quando chega lá na conta, né? Boa parte dos municípios hoje no país, eles têm um recurso maior por conta das aposentadorias e pensões do que dos próprios fundos, né, de transferência aí para municípios. Então, foram ignorados solenemente esses argumentos, e o governo, né, fez uma reforma da Previdência que vai fazer com que as pessoas ou não se aposentem, ou tenham que trabalhar muito mais tempo, né, e quando conseguirem se aposentar, vão sair com valores mais baixos, né? Isso é um crime, e foi feito, né, mais um crime praticado à luz do dia, como, né, a gente pode comparar com o crime de ficar prescrevendo medicamentos sem eficácia comprovada para tratamento de cloroquina. Isso é um crime, e as pessoas que fazem isso têm que ser detidas, né? Têm que ser encarceradas, porque estão matando milhares de pessoas. Nós estamos chegando a 300 mil mortos no Brasil, estamos em março, com uma pandemia completamente descontrolada por conta do caos que é o governo Bolsonaro, né? Que não soube, né, desde o primeiro momento, o Flauzino já falou um pouco sobre isso, não soube encaminhar minimamente, né, as restrições
movimentação, né, necessidade de isolamento, os demais, coisas mínimas, assim, né? Sem contar a confusão que fizeram na questão das vacinas, né? Os erros grosseiros, e que espero que sejam apurados e que esses gestores, maus gestores, sejam punidos exemplarmente. Isso é coisa assim, ó, realmente de cadeia, né? Porque se nós temos menos de 3% da população mundial e já temos mais de 10% de mortes, nós podemos considerar que 70% dessas quase 300 mil mortes, nós estamos falando quase 200 mil mortes, são fruto da incompetência política para gerir essa crise. Incompetência que deve ser debitada ao governo federal, ao Ministério da Saúde, né? E mesmo ao Ministério da Economia. Então, esse pessoal tem que ser responsabilizado, tem que ser punido, tem que ser preso, porque o que fizeram com o país é um desastre, né? Buenas, mas voltando, então, nós tivemos teto gasto, reforma trabalhista, reforma previdenciária, agora a reforma administrativa, que caminha também nessa direção. A reforma administrativa é isso, todas elas são orientadas pela questão fiscal e não pelo aprimoramento da máquina pública. E tanto é que nós tivemos a PEC 32, ela sequer foi analisada pela área jurídica do Palácio Planalto, ela foi encaminhada às pressas para o Congresso Nacional para atender a pressão, né, do mercado. E foi isso que aconteceu. E com todos os problemas que ela encerra, né? Para concluir, eu diria assim, a reforma administrativa que agora vai entrar, né, já foi feita uma mini reforma na PEC 186, né? Porque quando você atrela o gasto, né, o pagamento de servidores ao teto de gastos, você está dizendo o seguinte, olha, só venham me pedir reajuste, né, em 2036, porque até lá não tem nada para vocês. Bom, mas vão ficar 15 anos sem reajuste, o salário vai defasar quase que todo, né? Nós vamos chegar lá sem poder aquisitivo nenhum, né? E é isso que o governo disse na PEC 186, né? E a reforma administrativa é orientada pelo princípio da subsidiariedade. Não vamos nos enganar. A subsidiariedade é o seguinte, tudo aquilo que pode ser prestado pela iniciativa privada não é função do Estado. É isso. Né? Então, assim, educação pode ser prestada pela iniciativa privada? Pode. Né? Saúde? Pode. Tem os planos de saúde, tem os hospitais privados, então o Estado não se mete nisso, né? Enfim, né? E é isso, então, que nós teremos pela frente com o perigo de uma reforma, né, mais uma vez mal feita, que não considere os argumentos racionais, que atropelem as necessárias discussões, né? E nós estamos num momento de pandemia que sequer na PEC 186 foram realizadas audiências públicas aí com os especialistas, como de praxe deve acontecer numa mudança constitucional, eles alteraram a Constituição em 2, 3 semanas, né? Então, os parlamentares têm que ser cobrados, têm que ser chamados à responsabilidade, não podem fazer, né, esses absurdos, né? E sem darem explicações aí para a sociedade que os colocou no parlamento para que fizesse algo útil para o país, né? E não algo útil apenas para um segmento que os patrocina e banca suas campanhas eleitorais. Buenas, então, acho que introdutoriamente é esse o recado, aí fico à disposição se houver algum questionamento. Eu que fico lisonjeado com a presença de vocês dois aqui, capacidade de argumentação e análise da conjuntura muito boa. João Paulo, vou fazer uma pergunta para você. Como que está, assim, dentro da categoria que você representa, dentro da entidade que você é dirigente, a mobilização para a gente conseguir reverter que essa PEC 32, né, que ainda está em jogo, está em disputa, a gente possa conseguir uma mobilização das demais categorias também, enfim, para que a gente consiga barrar isso no Congresso Nacional, né? Porque a gente já fez uma análise,
né, muito bem pelo Rudinei aqui no final, falando que essas PECs não são feitas para a sociedade, não é feito para o país. É feito para atender algum grupo econômico próximo ao presidente ou próximo a esse governo. Então, e como sensibilizar isso também a sociedade, né? Que isso que é um grande desafio, porque colocam alguns motes, né? O auxílio emergencial é importante e coloca lá dentro dessas PECs coisas, né, de interesse, né? O gatilho, por exemplo, para privatização, essas coisas todas. Então, é um momento decisivo da sociedade brasileira, porque se fosse só para dar uma medida, um auxílio emergencial robusto e tal, uma medida provisória teria bem colocada, né? Mas quiseram fazer uma emenda constitucional. Então, a gente precisa nos mobilizar, porque isso aí é mais difícil de reverter no futuro. Com a palavra você, João Paulo. Pois é, né? Eu não tenho nem chimarrão para tomar aqui, né? Hein? Eu não tenho nem chimarrão, né, para me aliviar um pouco. Mas, gente, na boa. Flauzino, eu confesso para você que fico até triste de responder essa pergunta para você, porque nós somos ligados, a minha categoria é ligada à universidade pública. Eu sou da Unicamp, né, há 39 anos, servidor público, e estou na direção junto com outros companheiros da FASUBRA, que é a minha entidade de base, né, que é a federação que abrange todos os trabalhadores das universidades federais, estaduais e municipais. E eu acho que é um pouco do aspecto, sendo secretário de Serviço Público da CTB, a gente tem que fazer a avaliação do conjunto disso. Primeiro, no campo dos servidores municipais, a ampla maioria é trabalhadores de serviço público e a grande parte é ligado à CLT, ou seja, ao velho conceito da CLT que foi destruída com a reforma trabalhista. A mesma linha dessa é os estados, que se contratam muito pela CLT, porque tem aquele estigma de contratação um pouco mais facilitada e a demissão também no mesmo ritmo. Ou seja, o processo que eles estão fazendo em âmbito federal, que ainda tem uma camada, e aqui eu não estou nem aí quem não defende o governo Lula. Eu defendo porque é o seguinte, o governo Lula e Dilma foi o que mais contratou. Só a minha categoria teve 143 mil trabalhadores repostos, porque, na verdade, Fernando Henrique Collor destruiu a universidade, ficamos 8 anos sem reajuste federal, e simplesmente ele tentou recuperar cargos. E o que mais teve desenvolvimento, eu não posso falar mal de um governo que fez 342 novos postos de institutos federais, e não posso dizer mal de um analfabeto ladrão que colocou 18 novas universidades federais no país. É uma merda. Então, eu acho que ele fez um governo bom para nós, servidores públicos. Contratação por concurso público é tudo. Quem não gosta de serviço público, ou Frauzino, sabe? Eu acho que é uma pessoa, sabe, desprezível, sabe? Porque não teve capacidade de passar no concurso público e fica falando mal do serviço público, cara. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. Eu não tenho muito tato na língua, cara. Então, vá lá, estuda, velho. Eu estudei. Então vai lá, estuda e passa no concurso público e depois você pode criticar. E por que você está falando como é que está sendo vista isso nas categorias? Nossa categoria é uma pequena, pode ganhar pouco, mas se considera classe média. E como toda classe média, faz algumas merdas, entendeu? Pensa que é rico, faz a serviço para o rico, mas não é, e acaba sendo um operariado, entre aspas, né, porque serviço público no conceito marxista não é operário, mas ele acaba sendo um operário, faz essa leitura equivocada do Estado e a serviço de quem, acaba privilegiando uma camada da elite brasileira e não tem solução hoje, não se arrepende do que fez. Hoje eu digo que a nossa categoria de serviço público, nós estamos falando aqui com 3 trabalhadores de serviço público, todo mundo concursado, bonitinho. Então nós estamos numa parcela privilegiada. Agora, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo tirar esse direito que a população nos deu e que a Constituição nos deu para que servir para eles. Eles não querem mais, eles querem usar o conceito antes da formação do Estado, que nós estamos falando aqui. Eles querem um Estado voltado exclusivamente para eles, e os agentes, os trabalhadores, também a serviço deles, não é a serviço da população.
É diferente. As pessoas têm que começar a entender que o Estado é para todos. Nós servimos a sociedade e não é isso que está no papel. E eu acho que nós estamos demorando, a categoria não está assimilando, respondendo a sua pergunta, ainda o que nós estamos passando, o que podemos chegar e o que seremos destruídos ainda. Eu acho que nós temos que começar a despertar. Para isso, nós estamos fazendo uma série de denúncias, uma série de discussão, construindo fóruns estaduais, tentando conscientizar não só os trabalhadores do serviço público, mas toda a sociedade, porque não é o trabalhador. Eu posso perder meu emprego, nós podemos voltar. Nós podemos estudar daqui, se não fosse a mudança da Constituição agora, de novo, eu poderia, inclusive, estar aposentado, vou ter que trabalhar mais 12 anos. Tem essa cara de idoso aqui, mas é o seguinte, ainda falta 13 anos para mim completar 65 anos. Ou seja, com 39 anos pelo Estado, eu ainda tenho que ter mais 13 anos no trabalho. Ou seja, essa é a reforma da Previdência que fizeram. Eu tenho que gostar? Vai ajudar quem? O capital? O capital vai me ajudar? Não. Então é isso que nós vamos dizer. Vocês estão vendo uma pessoa que era contra a reforma da Previdência por causa disso. Eu sou contra, aí eu falo, 65 anos é novo. É novo para quem? É novo para quem mora no Jardim Ângela, para quem mora no Itinga, aqui na Bahia, onde eu moro, ou para novo para quem mora no Lago Sul, Flauzino, aí em Brasília, que é o conceito de um local bem legalzinho, bem bonitinho. Então é o seguinte, depende das condições sociais de cada um. A pessoa pode se aposentar antes ou pode se aposentar depois. O fundo de previdência, isso é o mundo, é o mercado, né, Rodinei? O Rodinei gosta de falar isso, eu gosto de meter a Paula no Funpress. É bonito, porque não tem. O que foi mudado em 2003, na reforma da Previdência de 2003, sabe quem era, né? Era o governo Lula. Aquela reforma, por exemplo, é o seguinte, pegou pessoas que estão tudo no regime geral, gente. Como é que você vai conseguir fazer unidade da categoria se um se aposenta pelo regime geral, o outro não? O governo é lindo, mas foi um belo do filho da puta que fez uma reforma da Previdência dizendo que mudou e não mudou. Então, quem apoiou aquela reforma tem que começar a fazer sua autoavaliação. Tem que começar a mudar e falar assim, eu errei, vocês me desculpem. Eu errei, nós estávamos errados e não foi suficiente. Então, eu sou funcionário público, eu sei o que eu estou dizendo. E nós éramos contra por isso, Paulinho. Você lembra muito bem, você Redinei, por que nós éramos contra? E tanto que não resolveu. E não vai resolver as reformas da Previdência, porque não é do tamanho que eles querem. Eles não explicam, por exemplo, aí eu estou entrando numa área que é do meu amigo Rudinei, mas eles não explicam, por exemplo, para onde foi o dinheiro da Previdência ao longo dos anos. Os militares que todo mundo fica vangloriando, batendo palma, eles torraram dinheiro, eles acabaram com o dinheiro da dívida da Previdência naquela merda daquela estrada no Amazonas, da Transamazônica. Eles destruíram na ponte Rio-Niterói. Eles roubaram, gente. Cadê a auditoria da Previdência que ninguém faz? Desculpa. Se ninguém provou, se não devolveu por cofre, é o quê? É doação ou é roubo? Para mim é roubo. Então, me desculpe, mas eu acho que tem que devolver. Todo mundo que deve para a Previdência tem que devolver. E se nós tivéssemos uma Previdência onde não tivesse pessoas que usurparam e fizeram investimento equivocado, nós estaríamos com uma Previdência que, mesmo assim, provou-se pela CPI feita, presidida pelo governo, pelo senador Paim, provou-se que é superioritária. Então, ou seja, a produção de mentiras é tão grande que conceito. E nossa categoria precisa estar nessa. Nós estamos tentando mobilizar, mas, infelizmente, a conscientização de saber do tamanho do problemas que tem ainda está longe da gente conscientizar, porque se nós tivéssemos conscientizado, nós já teríamos consciência política de paralisar esse Brasil. E paralisando o Brasil no campo do trabalho e os governantes e os empresários tendo consciência política de fazer um lockdown, porque a população não pode fazer lockdown, quem faz é o governo e os empresários. Eles fazendo lockdown, eu acho que em breve nós retomaríamos o desenvolvimento econômico, e a nossa paz de novo, sem esses isolamentos sociais que está prejudicando a todo mundo e, consequentemente, a economia, que é a mola propulsora do desenvolvimento do país. A economia tem que ser importante, tem que ser aquecida, mas não vai ser feita com insanidades e bobagem, né, que estão fazendo dos terraplanistas. Né? Então, não sei se eu te respondi direitinho, mas acabei viajando um pouco mais, porque a revolta é meio grande, meu irmão. Tá bom? Essas lives, JP, serve até para uma terapia, né? De repente. A gente coloca para fora algumas coisas que estão meio engasgada ainda na nossa garganta, que a gente não acaba não aceitando. Rodinei, eu vou fazer uma pergunta também complicada para Vossa Excelência. É o seguinte, a categoria que você representa, né, teve uma adesão
ela foi meio nítida na eleição de 18, de apoio ao governo Bolsonaro, na grande maioria, não vou falar que são todos, né? Mas eu acho que você enfrentou aí uma circunstância muito... um combate muito, muito aguerrido. Haja vista essas reformas que está prejudicando o serviço público, inclusive, né, na categoria que você representa, teve alguma mudança de pensamento? Houve uma mudança de conceito em referência ao presidente da República com a PEC 32, com a agora já aprovada a PEC 186? Buenas, eu, em primeiro lugar, quero me eximir dessa culpa, né? Porque, enfim, o parlamentar fica 30 anos no Congresso Nacional, não produz nada, né? Em todas as oportunidades que tem de acesso à mídia, vomita agressões, né, às mulheres, aos indígenas, né, ao povo em geral sofrido que luta aí para sobreviver, né? Quer dizer, pessoas sem condições nenhumas de assumir um cargo como presidente da República, nenhumas, né? Há quem diga que esse senhor foi afastado das Forças Armadas por problemas psiquiátricos e nunca houve um laudo invalidando o anterior, né? Quer dizer, e aí, bom, tá ali no Palácio Planalto dando as cartas aí para o país, né? É por isso que nós temos 200 mil mortes a mais do que o que deveríamos ter, né, considerando a média mundial, porque nós estamos sem governo, né? A verdade é essa. Agora, eu acho que está caindo um pouco a ficha aí do serviço público e dos 57 milhões que votaram, né, nessa coisa, né? Porque hoje mesmo tem uma carreata, às 14 horas, saindo do Mané Garrincha das forças de segurança, né? Quer dizer, os policiais que né, aproveitaram a onda conservadora, né? E por uma estratégia política também, e uma contaminação, me parece, com o excesso de matérias contra os governos de esquerda que a mídia produziu nos últimos, né, 15 anos, eles acompanharam, né, essa onda conservadora, mas viram que um governo ultraliberal não tem para ninguém, né, só tem para o mercado. Só quem ganha é o mercado, e mesmo assim o mercado um segmento do mercado aí ligado aí à especulação financeira. Então, eu acho que a prova que está caindo a ficha é isso. Os policiais vão fazer a carreata agora, às 14 horas, saindo do Mané Garrincha, para mostrar sua indignação com o que foi feito no 186. Porque progressão e promoção não enche barriga de ninguém, né? Que foi retirado da PEC 186. E a bem da verdade, no âmbito federal, como há muito tempo não se faz concursos, né? Grandes concursos, ou seja, a maioria do quadro hoje está envelhecido, boa parte em condições de se aposentar. Hoje nós temos na União 600 mil civis ativos, mais de 20% já está em abono de permanência. Outros 25% vão se aposentar daqui a 2, 3 anos. Quer dizer, tá quase todo mundo em final de carreira. Então não adianta dizer, a PEC tirou progressão e promoção, tirou, mas não serve para nada, né? E os policiais serão muito afetados com essa PEC, porque o congelamento é para todo mundo. Então, me parece, sim, que o pessoal tá compreendendo que esse governo é ruim para todo mundo, né? Tanto é que os níveis de aprovação do governo Bolsonaro despencaram aí nas últimas semanas, e minha esperança é que cheguem a zero, né? Porque, assim, é um governo do caos, né? Do absurdo, né? Vocês acreditam que possa ser possível uma greve, uma movimentação dos servidores para que isso seja parado ou não? Ou porque
você falou da progressão que a 86 deixou passar, mas parece que a 32 não vai deixar, né? Então, acho que houve um acordo para não mudar o texto, né? Então, nem a progressão na 32 vai ser possível, né? Porque, enfim, essa PEC 32 vai dar autonomia para o presidente numa canetada só, extinguir a FUNAI. A FUNAI está dando problema? Extingue. Né? O INPE está dando problema lá com a coisa dos caminhões. Proíbe, extingue. Então, a gente tem aí uns ataques muito ferozes. Assim. Como que a gente consegue reverter essa situação? Né? Porque a gente está vendo que a popularidade também está caindo do presidente, como o Rudinei colocou. Você acha que tem margem para a gente aproveitar essa queda em segurar essa PEC agora? Ou vocês acham isso impossível? Não, se eu puder começar, porque assim, hoje já tem mobilização em todo o país, né? Tem essas carreatas, tem lives, né? Tem vários movimentos que estão surgindo aí para dizer um basta a esse governo que, como eu falei no início, vai deixar um rastro de destruição do país, né? Destruição da economia, destruição da saúde pública, né? Que vive um colapso total, né? Destruição da própria esperança, assim, das pessoas, destruição das famílias, né? As famílias estão sendo destroçadas, porque não tem uma pessoa que não tenha perdido, né, um amigo ou um familiar nessa pandemia. Então, e muito culpa da incapacidade, da incompetência, da inépcia política de conduzir, né, essa crise. Então, me parece que estão surgindo focos de resistência, tá? Nós estamos chamando para dia 24, aí, junto com as centrais que estão apontando esse dia de lockdown da classe trabalhadora. Já fica aqui o convite para que vocês dois, né, estejam conosco, né? Nós estamos organizando dia 24 uma mobilização nacional, né? De todo o serviço público em função de tudo isso que vem acontecendo, né? Vamos trazer lideranças políticas, sindicais, falar um pouquinho, né, mas brevemente do que foi a 186, do que está se desenhando na 32, mas apontar aí para que essa mobilização cresça, né? Eu acho que esse é o nosso foco, porque todos aqui têm uma certa experiência com mobilização de classe, né? A coisa começa pequena, né? Então, nós que estivemos à frente aí da maior greve da história do serviço público em 2012, né? A maior greve da história, né? O serviço público parou lá em 2012, enfrentando o governo Dilma, em outras circunstâncias, né? Mas tivemos um relativo êxito com essa mobilização. E a coisa começou também aos poucos, né? Começou aos poucos, muitos não acreditavam que naquela conjuntura pudesse haver um reajuste. A Dilma estava ainda empoderada, disse que não tinha nada para ninguém, até que a gente foi, né, encaminhando uma mobilização que foi crescendo, quase todo o serviço público parou em determinado momento, federal, aqui estou falando, né, agência reguladora, vocês lembram, os navios não conseguiam atracar nos portos, Receita deixou de fazer a inspeção aí de mercadoria vindo do exterior, o nosso pessoal no Tesouro ameaçou lá parar com os leilões da dívida. Enfim, houve uma coesão aí de forças que permitiu que nós tivéssemos êxito naquele momento. Eu acho que a coisa tem que começar, sabe? Tem que começar, tem que chamar a base e a responsabilidade. Eu acho que a nossa grande meta no dia 24 é dar uma sacudida, nem tanto da sociedade, que vai ser a maior prejudicada com a precarização do serviço público, né? Que é aquele que recebe serviço público, que vai na Universidade Federal, não vai encontrar vaga, no Instituto Federal não vai encontrar vaga, vai num hospital público, não vai ser atendido, sabe? Até porque não vai ter mais hospital público, a ideia é essa, né? Então, assim, mas eu não me preocupo nesse primeiro momento em chamar tanta atenção da sociedade, porque a sociedade está lutando agora para sobreviver, né? Nós temos 70 milhões de brasileiros que estão no desemprego, no desalento, na informalidade, né? Vivendo de auxílio emergencial, que agora o governo reduziu ainda.
Então, é muito difícil que a sociedade se sensibilize para outras causas que não a sua sobrevivência, né? Mas eu me preocupo, nesse primeiro momento, chamar os 12 milhões de servidores públicos à responsabilidade, porque não pode ser um movimento só de dirigente sindical, né? A base tem que estar envolvida, tem que estar consciente do que está acontecendo, do que vem pela frente, que sem meias palavras, é a destruição dos fundamentos do serviço público no Brasil, como nós o conhecemos desde a Constituição Federal de 88. Então, é isso que está em jogo. Nós temos que dar esse recado no dia 24, a nossa intenção é essa, passar esse recado para a base e chamar a responsabilidade desses 12 milhões de servidores públicos no Brasil. Nosso decano aqui, o João Paulo. Ainda vou pegar você, viu, rapaz? Acho que vou pegar o finalzinho, o gancho que o Rudinei colocou. A nossa categoria tem que começar a se conscientizar e só não paramos ainda porque nós temos a responsabilidade social. Esse é o grande diferença dos trabalhadores do serviço público. Nós só vamos para um embate e inviabilização do papel ou da prestação de serviço para a sociedade quando o limite, todas as questões já chegou-se no limite da negociação, ou não houve negociação. Então, eu acho importante a população saber disso. Ninguém gosta de fazer greve, ninguém colocava. Lembrou-se bem da questão de 2012, inclusive, da minha categoria, inclusive, eu acho que não teve um ano, nos 16 ou 15 anos do governo, que não fez greve. Eu me lembro, inclusive. Mas agora, por incrível que pareça, ninguém tem a ousadia ou a coragem de enfrentar o governo. Por quê? Em algumas tentativas de paralisação, a ferramenta do Estado foi muito perigosa e dolorida, inclusive com processos de demissão e com processos de desconto e etc. Por que isso? Porque a gente esquece, inclusive, o Flauzino e o Rodinei, do que o serviço público, os trabalhadores do serviço público, como a gente gosta de falar, ele não se considera ainda como trabalhadores, né? Nós temos a ausência de uma negociação coletiva até hoje. Lembro da luta com meu amigo, eu posso considerar o Rodinei meu amigo, a luta que nós fizemos da 3831, cara. Uma coisa mais linda que fizemos. Ganhamos no Senado, ganhamos na Câmara. O imbecil foi lá do Temer e cancelou, e não vetou, né? E simplesmente o Congresso subserviente, para variar, não quebrou o veto. Faltou, acho que 12 ou 18 votos. Nós estávamos lá 1h da manhã e os trabalhadores do serviço público não se mobilizou. Então, o advento de uma negociação coletiva, eu nunca vi a coisa tão próxima que chegou. Agora tem a 711, que a Anastasia, de novo, fez. É um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, era do PSDB, agora está no PSD, salvo engano. Não está no campo do progressista, como a gente diz, mas é um estudioso e convencedor. Ele se convenceu por ser um professor de direito administrativo, inclusive, que a única ausência do Estado de regulamentar a Constituição, de fazer negociação coletiva, ou permitir que o servidor público possa negociar, é um instrumento. Por que eu estou dizendo isso? Nós deveríamos defender mais a 711. E também, ao mesmo tempo, por que eu digo isso? Esse é o instrumento para inviabilizar ou viabilizar o Estado. Por que saiu os movimentos de greve? Porque foi a organização dos movimentos sindicais. Que a gente, à luz dessa informação, a gente coloca. Foi quando o seguinte, na Revolução Industrial, que eu acho que um pouco de história é bom, né, Flauzino? A gente que é militante sindical, um pouco de história. Chegou-se um momento onde os empresários só queriam tirar os lucros, trabalhava-se jornada de 16 horas, as pessoas morriam em cima das máquinas na Inglaterra e simplesmente, como não tinha jeito de reivindicação porque era proibido, o que aconteceu? Os operários começaram a quebrar e destruir as máquinas depois da Revolução Industrial. E a destruição dava muito mais prejuízo. Os sindicatos e associações nasceram nesse cunho. Ele é, inclusive, parte importante da questão de conseguir
a mediação entre o Estado, o empresário e os trabalhadores. É para isso que o movimento faz. E esses imbecis que estão hoje no poder simplesmente negam e destroem o movimento sindical. Então a gente precisa saber para que serve também, que a gente intermedia e defende o trabalho, defende o emprego, defende a economia, mas os imbecis acham que o movimento sindical é de esquerda, é um monte de babacas que falam o tempo todo e que, infelizmente, algumas pessoas da sociedade fazem. A nossa categoria está mobilizada. Eu vou pegar o gancho novamente do meu amigo, que dia 24 tem um termômetro para a gente dizer, entendeu? Vai ter paralisações, vão ter atos, alguns presenciais, outros virtuais, mas o marco do despertar dos trabalhadores do serviço público será o dia 24 de março. E se eles não permitir ou não fizer com que ou escute os trabalhadores do serviço público, infelizmente, em plena pandemia, nós vamos ter que mostrar a nossa força. E a nossa força que nós temos é, basicamente, a inviabilização do Estado, a prestação de serviço para a sociedade. Nós vamos parar e vamos fechar essa máquina pública e provar para eles que nós temos que ter, no mínimo, respeito. Porque se eles não têm respeito e querem destruir, nós temos aqui trabalhadores, como eu disse, concursados, todo mundo efetivo, que querem continuar prestando serviço público, mas precisamos ter respeito, que não está tendo com esse governo e com as pessoas que defendem o Estado e um social justo e igualitário para todos, tá bom? Acho que é isso. Então, está despertando ainda, eu acho que nós estamos no meio de uma crise, nós não podemos ficar despertando a revolta e parando todo o serviço, mas há um momento de basta para tudo. O basta para todos e garantia de direitos está chegando no final e a paciência também tem limite, né? Então, eles é que sabem, a discussão se nós vamos parar e inviabilizar o Estado está na mão dos governantes. Ou eles param de atacar o serviço público e inviabilizar o serviço prestado para a sociedade, ou a gente vai inviabilizar o Estado e aí eles vão ter que provar para a sociedade por que nós paramos. É isso. É óbvio que a justiça vão estar sempre do lado deles. Mesmo a justiça sentado no trono de um serviço público, de trabalhador de serviço público. Mas eles se consideram um pouco acima do bem e da ordem, né? Como um Deus supremo. É o Deus mercado e o Deus supremo do STF. Então, e começar a pensar no nosso país desenvolvimentista com geração de emprego para todos. O Rudinei, nós estamos... É isso, meu comandante. Vou passar de ordem inversa. Agora você faz o encerramento e suas considerações finais, seus agradecimentos, enfim, algum recado que você ainda não deu, em 5 minutos, depois do João Paulo e volta para mim. Recado final é o seguinte, eu devo ser mais velho que o JP, hein? Mas porque eu tenho certos cuidados, né? Não como carne, não bebo álcool, faço yoga regularmente. Então, a orientação final é assim, ó, cuidem-se nessa pandemia, tenham hábitos saudáveis, porque isso é importante aí para a vida, né? Mas voltando ao tema, realmente nós temos que resgatar aí a esperança, né? Eu tenho dito agora, sem brincadeira, que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, primeiro sobreviver, né? Depois manter a saúde psíquica, porque, enfim, as pessoas estão entrando em depressão, desespero, porque não vê uma saída para essa crise, né? É um governo de trapalhões, né? Um governo de ineptos, né? De farda ou não, mas é um governo incapaz de gerenciar essa crise e as pessoas vão entrando em desespero com isso, né? Então, sobreviver, manter a saúde psíquica e ter esperança, né? Acho que a gente nunca pode perder a esperança. Tem que ter esperança, tem que olhar e ver que esse país é um país gigante, assim, com imensas potencialidades, do ponto de vista econômico, social, cultural, sabe? E é isso, assim, que deve nos animar, porque nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto dirigentes e aqueles que nos acompanham, né, como formadores aí de opinião, e apontar para frente, né? Dizer, olha, nós temos que seguir por aqui. E hoje esse caminho é de unidade, né? De unidade aí da classe trabalhadora, de luta, e apostar, né? Apostar que o país pode dar certo, nós podemos virar essa página, né, tão triste aí da vida nacional e reconstruir
né? Reconstruir a nossa vida, reconstruir o país que queremos, né? Que os brasileiros merecem. Nós temos um agente que merece um país bem melhor do que esse tomado aí de assalto por pessoas que não têm condições, né, de levar o Estado brasileiro à altura que ele precisa estar, certo? Então, mais uma vez, agradeço imensamente essa conversa, é muito bom revê-los aqui, JP, Flauzino e os internautas que nos acompanham, é um prazer falar para todos e dizer que sim, né? Vamos com força, vamos com unidade, vamos com luta, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Grande abraço. Com você, JP. Estou aqui. Primeiro que a minha barba branca, eu passei água oxigenada para ficar com um estilo de rapper, igual os negros americanos. Isso é charme. Acho que a gente tem que brincar um pouco de... Acho que para ter mais leveza para enfrentamento da luta, nessas considerações, eu estava lembrando. Os trabalhadores de serviço público, desde que a crise mais acentuada depois de 2007, onde os empresários, as pessoas não têm mais campo para se expandir, onde a se aproveitar para continuar ampliando os seus gastos, os seus rendimentos, eles investiram em tirar um peso, eles falam que é o peso do Estado, e começar a tomar, porque o único investimento para eles continuar tendo os lucros deles e alimentando suas futuras gerações, eles precisam se apropriar do Estado, porque não tem mais o que expandir. Todas as áreas estão saturadas, e eles precisam, com sua voraz vontade destruidora de captação de recursos, eles precisam de alguma coisa. E só tem os serviços. Ou seja, não dá mais para ter um bem-estar social. O estado de bem-estar social está na sua fase final e eles precisam se apropriar da iniciativa privada para a educação, para a segurança, para o saneamento básico, para tudo. Para vocês terem uma ideia do que nós fizemos com o nosso país, eu acho que vocês sabem, obviamente, só não falaram, e eu vou ter essa do nosso país. Isso me diz aqui, quem é as pessoas aqui no nosso país que concordam contigo disso? O nióbio, que é um dos metais mais importantes que nós temos, que lá em Roraima tem lá, era dos índios em terras indígenas. Como resolver? Porque é propriedade lá. Mata os índios, pronto. E vão pegar patrimônio nacional, beleza. Ah, matou. E aí? O nióbio vai para fora. O Flauzino trabalha nessa área. Quer dizer, gente, então as coisas do nosso país, tudo que desenvolve e é importante, a gente inventa, ou eles inventam, alguma maneira de entregar. Ah, desculpe, nós somos o maior produtor de petróleo depois na camada pré-sal. Nós iríamos ter um investimento e 75% era para saúde e educação. Vamos venderam tudo. Venderam tudo. Tem ideia do que é o país? Como é que um país pode dar certo se eles venderam o que nós podíamos virar um país de primeiro mundo com o petróleo que nós temos? Aí nós somos o maior produtor, mas o produtor nós já vendemos. Aí nós precisamos de gasolina e gás de cozinha. Não, vamos, Passadina, o governo Lula foi lá e vendeu, roubou superfaturado. Tudo bem, fez, mas vamos produzir Passadina? Não, vamos vender. Ou seja, nós fechamos todas as fábricas de refinaria e estamos vendendo outras. Como é que eu vou usar meu gás de cozinha? Como é que eu vou fazer gasolina para o cotidiano, para a nossa venda do transporte de alimentos? Eu não estou falando de transporte público, não, nem no meu carro, nem outro carro. Estou falando de transporte público, uso gasolina e diesel. Nós não temos refinaria. Por que não pensar? Aí vamos mais. Nós vendemos tudo. Como é que o país pode dar certo se nós estamos fazendo isso? Nós estamos querendo vender o Correio. Nem os Estados Unidos têm os Correios privatizados. Nem os Estados Unidos, que é a ponte de privatização. Eles não são privatizados, é o público. Nós estamos vendendo Correio. A energia em lugar nenhum é privatizada. Nós estamos, até o imbecil do seu governo, né, Flauzino, aqui em Brasília. Pá, cara, não tem lógica. Porque eu preciso vender para quê? Para quê?
Não justifica, porque o dinheiro se enfia e se vai na mão dos empresários e vai para o bolso de algumas pessoas. Então, assim, isso a população precisa entender. Fechando, eu queria agradecer muito ao Sou Mais DF, eu queria parabenizar, eu acho que é brilhante, dar a sugestão que eu acho que é a única saída que nós temos, parafraseando meu amigo Frodinei, que com satisfação em breve tempo nós vamos dar forte abraço e dividimos, vamos chegar um tempo em breve que nós vamos dividir o chimarrão novamente, porque isso também está proibido pelo país, mas eu acho que a única saída é a população. Chamar os deputados federais, o servidor público, cada um dos servidores públicos, ou a sociedade, porque a sociedade não é o serviço público, é a sociedade que vai perder. Então a sociedade tem que entender, eu não posso perder, então vou cobrar cada deputado federal, cada senador da República e dizer, o senhor está apoiando a PEC 32, como apoiou a 82, por que você apoiou a 186? Por que você fizer isso aqui? Por que você vai votar na PEC 32? Cada cidadão deve cobrar o seu deputado, o seu parlamentar, responsabilidade. Porque nós não vamos sair na rua como aqueles irresponsáveis de domingo. Porra, eu queria fazer uma unidade com o vírus, entendeu? O vírus podia pegar essas pessoas, esses imbecis que ficam defendendo e se apropriaram da nossa bandeira verde e amarela é minha, eu sou brasileiro, eu defendo a nação brasileira. Não é esses imbecis terraplanista que fica se aglomerando no final de semana. Porra do vírus não pega eles, cara. Eles têm que ir. Outra coisa, cada terraplanista, cada imbecil deve fazer uma declaração e dizer, se eu pegar a doença, eu não quero serviço público e nem a funerária pública. Me joga num canto comum ou me queime. É isso que tem que fazer, velho. Vai queimar no inferno, né? Mas aqui, para quem não acredita em céu, inferno, Deus, então não tem esse negócio. Mas eles deveriam declarar, não quero me apropriar do SUS, deixe para quem é o SUS e para quem acredita na saúde pública gratuita, na educação saúde e na educação pública gratuita de qualidade. É isso. Não dá abra mão, se não acredita na massa, não acredita no vírus, por favor, abram mão do que vocês não acreditam. Sejam justos, pelo menos na hora da morte, velho. Então, não dá mais não. E aí é isso que eu estou fazendo. Se eles estão falando merda, eu acho que nós temos que falar merda também, entendeu? Na cara deles. Entendeu? E vai comprar arminha na puta que pariu, desculpa o termo, mas puta que pariu, velho. As pessoas não sabem. Nós não temos dinheiro nem para comprar remédio e coisa. Quem vai comprar arma? Vai comprar arma clandestina. Ah, entrou muita arma do ladrão. Quem é que cuida das fronteiras? Sou eu? É o meu amigo Flávio Werneck, que é policial? Não tem condição, não investe nas fronteiras, porque eles não querem. Aqueles rifles que foram encontrados numa casa perto da família do meu presidente, aqueles rifles tinha registro? Meu companheiro Rodinei, meu companheiro Flauzino, ninguém pergunta isso, então, olha. Flauzino, vida longa para você, se cuide, meu camarada. Rodinei, vamos se ver, vamos continuar pé no chão, lutando por uma sociedade justa e igualitária, e nós vamos passar isso, nós vamos convencer que essas pessoas que estão destruindo o país não estão corretas e vamos escorraçar ele da República. Se não for por bem, vai ser por mal, mas nós vamos ter que jogar duro daqui adiante. Não vamos abaixar nenhuma tom das nossas palavras. Vamos continuar erguer em alto bom som e vamos reverter esse período nebuloso da nossa vida. Tá bom? Força, Valzino, camarada. Vida longa. Eu vou fazer o encerramento aqui. Eu queria primeiramente agradecer o atendimento ao convite do João Paulo, do Rodinei, que a gente fez aqui um bate-papo de alto nível, de qualidade, dando perspectiva, esperança e também resistência, como forma de resistir, né? Então, agradecer às centrais CGTB e a CTB pela ideia de fazer esse evento, né? A Fonacat por ter cedido aí o nosso presidente para participar, e ao canal Sou Mais DF, né? Então, eu acho que é importante essa divulgação, essa extensão de conscientização da população por esse canal, né? Que quem puder, os internautas que assistiram, que compartilhem, que curtam, né? Que comentem, que levem para suas bases, para os seus familiares, para os seus amigos, né? Tudo aquilo que a gente debateu aqui, né? A gente debateu de economia, debateu de serviço público, de qualidade de serviço público, e a defesa do servidor como a corrente que leva as políticas públicas para o cidadão, né? Então, valorizar o servidor público é um instrumento de nação, um instrumento de qualidade de vida para toda a população, e esse consentimento de um Estado Nacional desenvolvimentista, de serviço público de qualidade, menos mercado, né, para que a gente possa socializar
o crescimento, né? O João Paulo, nas suas considerações finais, falou que o pré-sal era uma riqueza que a gente poderia dividir para todos, né? Para todos crescerem como um país, né? Então, isso faltou, isso está sendo privatizado, Banco do Brasil, Correio, e todo o sucateamento que a gente está vendo e o desmonte do Estado Nacional. E um apelo, né, para que todos se cuidem, que se preservem, consigam fazer essa travessia desse momento tão difícil, né? Estamos com 40 milhões de desempregados, 280 mil mortes de Covid. Um dado assim que eu vi ontem, o primeiro caso de AIDS no Brasil foi em 82 e em 2021 atingiu 281 mil vidas, né? A AIDS, em 37 anos, matou 281 mil brasileiros. Em um ano, o vírus, esse coronavírus, o Covid-19, já matou 281 mil brasileiros. Mas isso foi por uma questão de inoperância que a gente chegou na conclusão de uma má condução do serviço público, do Estado Nacional, pelo genocida do Bolsonaro, né? Então, tem que ser imputado a ele. E que a gente tenha aqui a responsabilidade pelas vidas, por mais vacinas e renda e emprego para todos os brasileiros. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, aos ouvintes e ao canal Sou Mais DF. Ficamos aqui por uma próxima, né? Esperamos estar junto, ombro a ombro, em várias lutas que terão pela frente, né? O meu camarada de longa data, João Paulo, Rudinei, né? Que a gente sempre defendeu essas questões, essas bandeiras, né? Que a gente debateu aqui hoje. Obrigado e até uma próxima.